PFSense de forma integrada, com enfoque no Squid e no SquidGuard para filtro de conteúdo de Firewall de forma otimizada. A ideia dessa série de vídeos é entregar esse serviço como um projeto, ou seja, levantamento de requisito, premissa, definição de escopo, até precificação do serviço se você for um integrador, por exemplo, ou mesmo se você for fazer isso na sua empresa, é importante que você tenha um mínimo de organização para implementar. Muitas vezes eu vejo os profissionais que falam que vão implementar e chegam lá e implementam, até tenho conhecimento para isso, mas quanto mais você se organiza, mais fácil fica para você dar suporte nesse ambiente depois. Então aqui eu tenho uma rede típica aí, muito comum no PFSense, segmentação e fazendo o Layer 3 no PFSense. Ali eu poderia ter colocado um switch só e feito VLAN, mas eu coloquei um switch Layer 2 por rede e coloquei um uplink para o PFSense. Aqui eu vou definir as premissas, porque você precisa entender o que você quer alcançar com a implementação de um firewall, de um switch, de um sistema wireless. Então aqui eu tenho algumas premissas, eu tenho as premissas globais, que são as premissas que eu tenho que ter configurado no firewall, e tenho algumas premissas por rede, que vão definir as atividades que nós vamos falar a seguir. Então aqui eu tenho a rede de servidores, tenho algumas premissas que o meu cliente possa ter pedido, ou que o meu gestor possa ter pedido, ou seja, na rede de servidores, ela não deve ter acesso às demais redes. A rede LAN não deve ter acesso à rede wireless. A rede wireless não deve ter acesso às demais redes. O que eu quero liberar? Vou liberar Skype, WhatsApp, Office 365, e-mail, Telegram, enfim, você precisa definir as premissas, porque as premissas vão definir as suas atividades e o limite. Porque imagina que você vende um serviço de implementação de firewall, por exemplo, e não define o escopo. Então qualquer coisa que o teu cliente te pedir, você precisa fazer. E o ideal é que você defina um escopo até para saber se o que ele está pedindo você tem conhecimento e know-how, ou se você vai precisar estudar, buscar conhecimento. Uma outra coisa muito importante é que você avisar o que não está no escopo, ou seja, failover de link de internet não está no escopo porque esse ambiente tem um link só. Configuração de H, a mesma coisa, só tem um PFSense, não tem suporte mensal, porque se você não definir os limites, você não vai poder questionar o seu cliente ou cobrar ele de demais atividades que ele te pedir. E com base nas premissas, a gente define uma lista de atividades. É claro que essa lista de atividades aqui eu fiz para essa demonstração, então pode ser que você melhore ela. Então eu coloquei ela categorizada ali pelo escopo, atividade, o tempo de execução. O tempo de execução é importante porque é isso que vai definir o preço do seu projeto, caso você seja um integrador, por exemplo. Mesmo que você não seja um integrador, é importante você saber quanto tempo você demora para fazer uma atividade dentro da sua empresa. Ali eu coloquei uma previsão, então aqui eu tenho algumas atividades, essas atividades serão disponibilizadas, eu vou disponibilizar toda essa documentação, eu vou deixar o meu e-mail de contato, caso você tenha interesse nessa documentação, me envie o e-mail e eu disponibilizo para você sem custo nenhum, para que você possa aí dar um start. Então isso vai te ajudar, se você for um profissional liberal, a dar um norte para você poder precificar. Vou deixar aberto aí os comentários para você dizer como é que você faz, enfim, se você faz diferente e poder contribuir e enriquecer o conteúdo que a gente está disponibilizando. Aqui eu fiz um analytics simples no Excel mesmo, com tabela dinâmica, baseado nesse escopo que eu criei. Então aqui eu tenho algumas coisas simples que ficam fácil visualizar, você visualizar, o seu gestor visualizar, o seu cliente visualizar. Então você pode compartilhar com o seu cliente, à medida que você for atualizando ele vai dando um recarregar, um refresh aqui, e aí ele vai saber em que status que estão o andamento das atividades. Aqui eu tenho alguns dashes, ou seja, tarefas concluídas versus não concluídas, porcentagem de tarefa por escopo, atividades feitas por dia, quantidade de atividade por tempo, mas você pode criar o seu. Esse aqui eu criei apenas para essa demonstração. Existem outros sistemas, você pode usar sistemas de Kanban, por exemplo, como o Trello, para poder entregar um projeto, mas imaginando que o profissional que vai ver esse vídeo pode ser um profissional que está começando ainda a empreender na área, ou um profissional que está começando a implementar, está começando a querer se organizar. Então às vezes o menos é mais. Então no Excel você consegue fazer algumas coisas simples
mais intuitivas aí para te ajudar no dia a dia, para você ter a implementação. Então é importante contribuição, existem outras maneiras para você chegar nessa conta, mas eu vou dar a minha contribuição do jeito que eu pesquisei aí, o que a internet diz, tá? Nós aqui temos um sistema que já faz isso, mas se você for começar do zero, você pode seguir aqui, conheço bastante profissional que faz dessa forma. Então aqui eu vou pegar a remuneração de um especialista. A média é 9.558, vou fazer vezes 2, porque um profissional que ganha esse valor, ele tem o custo de vale transporte, VR, plano de saúde, aqui também você pode constar translado, então você faz vezes 2. Eu tirei essa conta aqui desses links que estão abaixo, eu temporizei, e ela me dá um total de 7 horas e 10 minutos para concluir esse projeto. Eu vou fazer basicamente 7 horas e 10 vezes 86,89 e aí eu vou ter um valor aproximado desse projeto. Então essa é a contribuição que eu tenho, baseado nas pesquisas. Outros profissionais liberais que eu conheço fazem muito próximo dessa maneira, e se você está iniciando, às vezes tem alguma dificuldade, tá, a ideia é dar uma contribuição para que você possa ter um início aí e consiga precificar adequadamente o seu serviço e consiga se mostrar um profissional organizado. Então, quanto mais organização você tiver, mais você vai agregar no seu dia a dia, mais tempo você vai ter para executar outras tarefas. Bem pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.